quando esteve no MEC, Ministério da Educação. E aí, Henrique Araújo, te pergunto, Macaé Evaristo, né, como ministra dos Direitos Humanos, no lugar de Silvio Almeida, é uma solução rápida e boa? Bom, Tardan, não sei se tão rápida, porque os rumores sobre todos esses episódios de assédio sexual em torno do agora ex-ministro Silvio Almeida datam aí de algumas semanas atrás. Então, eu não diria que o governo agiu de pronto logo quando soube, estava a par daquilo que circulava, ainda que nos bastidores, né? O que se argumenta é que o presidente não sabia. Bom, eu acho que isso é algo por se comprovar ainda. Não há qualquer dúvida de que a Macaé Evaristo é um nome talhado para a função. Ela acena a vários públicos, é professora, é política, é petista, é uma mulher negra, vem de Minas Gerais, militante do partido, transita pela agenda de educação, foi gestora, secretária de educação, trabalhou no governo Dilma. Portanto, há uma infinidade de elementos que a gabaritam para ocupar o posto que ela vai ocupar a partir de agora. Do ponto de vista político, Tardan, essa é a questão. Isso resolve o problema do governo? Resolve o problema do Lula em relação a esse caso especificamente? Ou ainda vai parar alguma dúvida sobre se o presidente Lula foi eventualmente negligente com essas denúncias que surgiram no caso Silvio Almeida? Eu acho que são questões que vão ser respondidas ainda, né? Há quem diga que, por exemplo, isso já estava circulando no Palácio do Planalto cerca de meses atrás, 2, 3 meses. Então, se isso for verdade... O Aniele foi, ou teria sido, né? Não sei, em 2022, não é isso? Exatamente. Só que, além do caso Aniele, há outros. O próprio Me Too, por exemplo, hoje revelou que há outras mulheres que chegaram a denunciar o ministro. Então, primeiro, já fica complicada, ou começa a ficar complicada, a própria ida do Silvio Almeida para o Ministério de Direitos Humanos. Até que ponto, por exemplo, o governo estava ciente disso? Ou ninguém sabia de nada, entendeu? E, afinal de contas, ou sabiam, mas minimizaram aquelas denúncias, porque talvez não houvesse materialidade, porque nesse tipo de crime, de fato, é muito difícil de reunir prova, comprovar ali cabalmente que houve um assédio sexual. Então, Tardan, eu acho que há elementos que mantém o governo ainda sob pressão. Não por acaso a gente viu aí o bolsonarismo em peso nas redes sociais pressionando o governo. É um caso muito ruim para o governo, porque se dá numa pasta delicada, cara para a esquerda, que é a pasta de direitos humanos, envolvendo uma acadêmica importante, um homem negro, que tem um trabalho monumental sobre racismo estrutural no Brasil. Então, eu acho que por tudo isso, pela gravidade que ele representa, esse episódio ainda vai causar desgaste para o presidente, mesmo com a ótima escolha da Macaé Evaristo. E o Silvio Almeida sai assim pela porta dos fundos, né, Henrique? Dá para dizer. Ele sai muito profundamente, a imagem dele, você está dizendo, né, como um acadêmico, como um filósofo também, né? Ele exatamente. Ele tem uma obra importantíssima para pensar o racismo estrutural no Brasil, não é? Não se pensa racismo estrutural sem passar pelo Silvio Almeida. Ele é um intelectual respeitadíssimo, muito mais ligado à academia e aos trâmites acadêmicos, né, e todo o circuito, do que propriamente ao movimento negro. Então, o que fazer, por exemplo, com a obra do Silvio Almeida neste momento? É outra questão com a qual os pesquisadores e os militantes vão se deparar. A gente viu isso muito recentemente, não aqui no Brasil, mas lá em Portugal, com o Boaventura de Sousa Santos, outro professor também, bem lembrado, intelectual também acusado de assédio, né? Com uma larga produção, também acusado de assédio, desta vez lá na academia. O caso do Silvio foi no próprio governo, né? Com uma colega de ministério. Poderia ser fora do governo, como parece ser o caso também, já que há outros relatos. Mas, enfim, é um episódio cheio de nuances muito, muito, muito tristes, né, Tardan?